Imagina só, lutar a vida inteira, suportar humilhações que a gente mal consegue descrever, economizar cada moeda, tipo, escondida durante décadas sob um sistema brutal. Nossa, sim. E tudo isso para finalmente conseguir comprar a própria liberdade, sabe? O grande objetivo, né? Exato. E aí, a primeira coisa que esse indivíduo faz para tentar garantir alguma sobrevivência social É algo que choca muita gente. é comprar ele próprio uma pessoa escravizada. Pois é. É uma daquelas realidades históricas documentadas que causam um desconforto profundo, sabe? Dá um nó na cabeça da gente. Total. É um choque frontal contra aquela versão super simplista, aquela versão em preto e branco do passado que muitas vezes a gente aceita sem nem questionar. E é exatamente por essa fenda, né, por essa contradição que quebra todas as regras do que a gente acha que sabe, que nós vamos entrar hoje. Com certeza. Então a nossa missão neste mergulho profundo é destilar os temas fundamentais de uma obra clássica, que é o livro Ser Escravo no Brasil, da historiadora Kátia M. de Queiroz Matoso. Uma obra monumental, diga-se de passagem. Abrange desde o século XVI até o XIX. E o nosso foco aqui, nesta análise, é servir como um guia definitivo, sabe? Um resumo essencial para estudantes, para quem está começando a pesquisar e entender a escravidão brasileira. A ideia é implodir aquela imagem passiva. Sim, aquela figura bidimensional de escravizado que só apanhava e aceitava. Exatamente. Nós queremos desconstruir mitos antigos e revelar a imensa complexidade social, psicológica e econômica também desse sistema. Mostrar o escravizado como um agente ativo da sua própria sobrevivência. Como a minha curiosidade sempre me faz tentar desempacotar esses textos complexos, eu vou guiar essa conversa. Eu estou aqui para tentar conectar os pontos históricos com você. O que a Matoso faz brilhantemente é nos obrigar a olhar para a genialidade tática, sabe? Para a psicologia de milhões de seres humanos que foram jogados num moedor de carne econômico. Uma máquina terrível. E que, de alguma forma, se recusaram a ser apenas vítimas inertes. Eles atuaram dentro daquele limite do possível. E bom, para entender quem era o escravizado no Brasil, a gente precisa primeiro entender como ele foi arrancado da sua vida anterior, né? E transformado nessa, aspas, mercadoria, fecha aspas. É o ponto de partida essencial. Estamos falando de números que assustam. Assustam muito. O Brasil importou algo entre 3 milhões e 500 mil e 3 milhões e 600 mil africanos. É um absurdo. Isso é basicamente 38% do total trazido para o Novo Mundo inteiro. 38%. E não era só transportar mão de obra, né? Era um projeto violento do que chamam de dessocialização. A dessocialização. É o processo brutal de tentar anular a identidade jurídica da pessoa, a identidade pública, familiar, tudo, para tornar o cativo totalmente moldável aos interesses do senhor. Certo, vamos desempacotar isso, porque é como tentar formatar um disco rígido que tá cheio de informações riquíssimas, sabe? Adorei a analogia. Tipo, a coroa portuguesa misturava etnias de propósito, era como instalar sistemas operacionais diferentes em pessoas que não falavam a mesma língua, na mesma rede, para que as peças não conseguissem se comunicar. Para evitar concentrações que facilitassem rebeliões. Exato. O que é fascinante aqui é que esses indivíduos não vinham de um continente sem cultura. Longe disso. De jeito nenhum. Eles eram animistas, muçulmanos, muitos sabiam ler e escrever, cristãos, tinham passados super complexos. E a imposição dessa condição de coisa era o primeiro obstáculo que eles precisavam subverter ali, na psicologia deles, para sobreviver. E a gente não pode esquecer que o tráfico não era uma coisa uniforme. Ele tinha ciclos muito bem marcados pela demanda econômica, né? Ah, sim. A demanda agrícola e mineral ditava as regras. Por exemplo, no século XVI, tivemos o ciclo da Guiné. Que trazia mais negros sudaneses, certo? Isso. Mas aí no século XVII, o foco muda para o ciclo do Congo e Angola. E isso tem a ver com aquele contexto das guerras luso-holandesas, não é? Exatamente. A infraestrutura do Nordeste estava destruída. Eles precisavam de excelentes agricultores para reerguer tudo. Então trouxeram os povos bantus,
que tinham essa tecnologia agrícola. Nossa, então era só força bruta. Era roubo de conhecimento técnico também. Total. E no século XVIII, com o ouro, temos o ciclo da costa da mina, trazendo pessoas que sabiam minerar. É muito perverso. Mas no meio de tudo isso, nós temos casos incríveis de resistência. A história do Chico Rei é inspiradora demais. Sem dúvida. Um rei que foi capturado foi parar lá em Minas Gerais, nas minas de ouro. E ele não aceitou aquilo passivamente. Ele escondeu o ouro no próprio cabelo, né? No cabelo. Ele conseguiu se libertar e depois, de forma brilhante, comprou a liberdade de toda a sua tribo. Um por um. Um por um. Usando a própria lógica do sistema contra o sistema. Mas peraí, isso levanta uma questão enorme. Porque a gente sempre aprende na escola aquela pirâmide estática, né? O senhor branco lá no topo e todos os negros escravizados na base, na lavoura. Aquela visão de livro didático antigo. Isso, aquela visão até idílica que se popularizou na obra Casa Grande Senzala, de 1933, do Gilberto Freire, que pintava a escravidão brasileira como mais, sei lá, branda. O mito da escravidão branda, que os dados históricos jogam no lixo. Exato. A realidade eram jornadas extenuantes. A gente está falando de 15 a 17 horas de trabalho por dia. Era um trabalho que matava a pessoa em poucos anos. Mas sobre essa questão da pirâmide, a gente precisa quebrar esse esquema dual e reducionista de senhor no topo, escravo na base. É porque você está me dizendo que a estrutura era muito mais confusa e cinzenta do que isso. Muito mais. Nós chamamos isso de escravismo plural. A diversidade da condição escrava era imensa. Os escravizados não estavam só nas lavouras. Tinham os profissionais urbanos, né? Exato. Havia a chamada qualificação: barbeiros, músicos, pintores, pedreiros. E aqueles que alugavam os serviços nas cidades, os escravos de ganho. Os escravos de ganho. Eles tinham que levar uma quantia de dinheiro para o senhor no fim do dia. Se conseguissem algo a mais, podiam guardar. O que nos leva àquele paradoxo chocante do início da nossa conversa. Havia escravizados e libertos que eram donos de outros escravizados. É perturbador, mas a figura do senhor não era exclusiva de brancos. Isso buga a mente de qualquer pessoa que estuda isso pela primeira vez. Mas para quem está estudando isso agora, é crucial abandonar essa ideia pueril do escravo passivo e dócil. A adaptação a essa sociedade branca dominadora era uma tática inteligente. Uma tática de sobrevivência num ambiente puramente hostil. Sim, se a única forma de ascender ou se proteger era ter propriedade, eles tentavam entrar nesse jogo. Era a regra de sobrevivência da época. Nossa. E para navegar nessa estrutura toda cinzenta, violenta, o escravizado precisava criar suas próprias redes de proteção, né? Os seus laços sociais. Com certeza. Ninguém sobrevive sozinho num sistema desenhado para te destruir. E a documentação que a Matoso traz sobre as crianças é de partir o coração. A criança escravizada sofreu o que chamam de dupla pedagogia. A dupla pedagogia? Isso é muito marcante. Ela tinha que aprender o ofício super rápido para agradar o senhor branco, para não apanhar, mas ao mesmo tempo ela tinha que conquistar o respeito dos escravizados mais velhos lá na senzala. E esses mais velhos muitas vezes eram professores implacáveis. Traziam regras estritas da África. Se a criança errasse, ela era punida pelos dois mundos. E criar família era quase impossível, né? As uniões não eram formalizadas em casamento quase nunca. Raramente. Muitas vezes as uniões eram arranjadas pelo próprio senhor, visando lucro, cruzando pessoas como se fossem animais. O que gerava um desespero tão grande que algumas mulheres chegavam ao extremo do aborto. Um ato de resistência trágico. Para evitar que os filhos herdassem aquela escravidão, para não parir um escravizado. É pesado demais. E é nesse vazio de proteção familiar que entram as estratégias geniais de solidariedade, como o papel do batismo e do compadrio. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, o apadrinhamento. Porque é como um tipo de networking de sobrevivência extremo, sabe? Exatamente isso. Conseguir um padrinho influente era a única apólice de seguro de vida. Se a mãe escravizada consegue que a senhora branca seja madrinha do filho dela, a dinâmica muda. Ela se torna comadre. Tornar-se comadre da senhora criava uma relação super sutil de proteção e até mobilidade social. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende por que a sociedade escravista permitia essas frestas.
era porque era uma sociedade extremamente patriarcal. E paternalista também. Sim, e essa solidariedade dupla, que era tipo submeter-se ao mundo branco de dia, enquanto fortalecia secretamente o mundo negro à noite, foi essencial para forjar a nova identidade afro-brasileira. Inclusive a religião entra aí como um cimento, né? O grande cadinho, o ponto de fusão. Misturando agricultores, caçadores, islâmicos, animistas, todos na mesma senzala. A religiosidade e os valores ancestrais uniram essa comunidade. Eles subvertiam os santos católicos para cultuar suas próprias entidades. Uma resistência intelectual e espiritual brilhante. Mas toda essa rede de proteção, todo esse trabalho exaustivo, a obediência tática, tudo isso mirava em um único objetivo, que a gente comentou lá no começo: a alforria. O grande sonho de liberdade. Só que o que a documentação da Kátia Matoso revela sobre o dia seguinte da libertação é um balde de água fria. É o gosto amargo da liberdade. Porque as condições dessas alforrias eram cruéis demais. Muitos senhores, quando estavam morrendo, libertavam o escravo no testamento. Para pagar de bom cristão? Exato, mas com a condição de que ele trabalhasse de graça para a viúva ou para os herdeiros por mais 6 ou 7 anos. Ou seja, prolongando a escravidão disfarçada de caridade. E isso muda a forma como a gente enxerga leis famosas. A Lei do Sexagenário de 1885, por exemplo. Aquela que libertou os idosos com mais de 60 anos. Isso. Foram cerca de 120 mil escravizados idosos libertos. Mas a gente tem que questionar. O que significava essa liberdade para alguém velho, doente, com o corpo destruído pelo trabalho? Sem um pedaço de terra. Sem nada. Eram literalmente jogados na rua pelo senhor, que não queria mais arcar com o sustento de quem não produzia mais. É o descarte humano. E mesmo para os mais jovens que conseguiam a alforria, o abismo do alforriado, do liberto, era gigantesco. Ele não era considerado um cidadão livre pleno. A documentação mostra que ele era forçado a agir com subserviência contínua nas ruas. Sim, ele tinha que andar pelo lado enlameado da rua para dar passagem aos brancos. Usar roupas inferiores, manter o olhar baixo. Sempre chamar os brancos de senhor ou dona. Era uma ambivalência terrível. O liberto virava um satélite dependente do antigo proprietário dele. Para os brancos, ele continuava sendo só um negro inferior. E para os africanos recém-chegados nos navios, aquele liberto de sapato já pertencia a outro mundo. Ele não se encaixava em lugar nenhum. Então, o que tudo isso significa? Se a liberdade vinha com essas algemas invisíveis, a distinção entre ser escravo e ser liberto não era quase um truque sociológico? Uma ilusão? Uma ilusão criada para manter o trabalhador produzindo até a última gota, na esperança de um prêmio totalmente vazio. Isso levanta uma questão importante de fato. E a conclusão é que a sociedade branca usava a promessa da alforria para manter a disciplina. Era um mecanismo de controle social. Genial e cruel. A verdadeira tragédia do alforriado era que a conquista pessoal dele, aquela mobilidade social tão suada, dependia inteiramente do endosso do próprio opressor do qual ele tentava escapar. Nossa, é muito denso. Para estudantes e para quem nos ouve, eu acho que a gente pode recapitular brevemente as lições de hoje. Porque é muita informação que vai contra o senso comum. É fundamental revisar. E que a escravidão no Brasil não foi apenas um sistema de pura força bruta e submissão como a gente vê nos resumos rasos. Longe disso. Foi um complexo jogo social de resistência invisível, uma adaptação cultural profunda, com rede de proteção complexas e um sistema de classes extremamente fragmentado. Onde escravizado não era passivo. Ele era um agente lutando nas brechas do sistema. E para encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria que a gente deixasse algo no ar. Bom, depois de mergulharmos nisso tudo, acho que podemos deixar uma reflexão provocativa construída sobre esses fatos. Por favor. Pensa bem, se a liberdade conquistada na alforria exigia que o ex-escravizado continuasse se comportando com submissão, sabe? Exigia que ele continuasse conhecendo o seu lugar, andando de cabeça baixa para ser aceito. O lado enlameado da rua. Isso. Até que ponto essa estrutura psicológica, essa necessidade constante de pedir permissão para existir no espaço público, ainda assombra a atual dinâmica social do Brasil contemporâneo? Caramba! Fica essa reflexão profunda para quem acompanha os estudos.
As raízes dessa dinâmica ainda estão muito vivas nas nossas ruas hoje. É um eco fortíssimo do passado. Uma reflexão necessária. Continuem pesquisando e questionando tudo que parece simples demais.